Senhor, em nome de Jesus, te peço que derrame graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Derrame do Teu Espírito Santo sobre nós, Pai, nessa noite. Possamos ser abençoados para a glória do Teu nome. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 110. Salmos de número 110. Pessoal que foi entrando aí, Deus abençoe. Desliga o som, Davi. Desliga o som ali. A potência. Salmo de número 110 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: Domina-o no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do seu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Pelo caminho descendentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Salmo 110 é um salmo messiânico, e você vai entender por que nós lemos este salmo depois na mensagem, no ensinamento, porque esse salmo é messiânico. Vamos cantar? Pessoal que estiver assistindo, dá um joinha se o som estiver bom. E a paz do Senhor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande.
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus, perto quero estar, aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado aqui, eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Irmão Fausto, a paz do Senhor. Irmã Alessandra, a paz do Senhor. Vamos cantar um louvor que faz tempo que eu não canto. Espírito Santo,
me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem orar por mim. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o pessoal que tem entrado, está entrando aí para nos assistir. Em nome de Jesus, é um prazer tê-lo conosco. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui online, que é culto de ensinamento. Enquanto nós não voltamos com os cultos de ensinamento normal aqui na nossa igreja, nós estaremos fazendo online. Tá bom? Domingo nós estamos normal. Domingo já tem culto normal aqui na nossa igreja. Tá bom? Então você que quiser nos visitar e porventura mora aqui por perto na cidade de Itacoaxetuba, nós estamos no Jardim Gonçalves, próximo ao supermercado Takahashi, próximo à estação de trem da CPTM de Itacoaxetuba, num lugar de fácil acesso, e você é meu convidado especial todos os domingos, tá bom? Pega ali para mim, Davi, um livro. Eu quero apresentar de novo para vocês o meu livro. Daqui a pouco eu vou tirar uma foto com o Diácono Roberto, vou postar com vocês, né? Eu venho apresentando meu trabalho durante esse período. Esse é um livro que eu escrevi. Quem quiser, quem se interessar, quem quiser ler, então me procure depois em box, tá bom? E você vai poder estar adquirindo esse livro, que é um conjunto de mensagens que ao longo do tempo eu preguei, tá bom? Chama O Semeador Saiu a Semear, tá bom? Então esse livro é muito edificante. Para quem já leu, viu as mensagens que são bíblicas, são cristocêntricas. Nesse livro eu apresento Jesus, eu trago alguma mensagem sobre a ressurreição, eu trago mensagens sobre quem é Jesus, e você vai poder ter um pouco mais de comunhão com a transposição da palavra de Deus, tá bom? Através daquilo que Deus me deu e eu escrevi. É pela editora AFB, e você é muito bem-vindo em viajar nessa leitura, tá bom? Deus te abençoe. Vamos começar o ensinamento da palavra de Deus? Hoje nós estamos falando sobre o quê? Quem se lembra? Sobre os concílios, exatamente. Nós estamos no concílio de Éfeso. Nós estamos falando e vamos falar sobre o concílio de Éfeso. Então vamos lembrar aqui o concílio de Éfeso. Eu estou com essas revistas aqui porque ela hoje tem um material sobre alguns personagens que nós vamos falar hoje, tá bom? Nós estamos falando do concílio de Éfeso, que acontece no ano de 431. O concílio de Éfeso acontece no ano de 431. E nós vamos aprender que o concílio de Éfeso, ele tem uma característica especial, porque ele vai revelar uma questão que os católicos até hoje adotaram, mas de uma forma errada, e vocês vão entender o porquê. Então, de antemão, deixa eu explicar uma coisa. O nosso objetivo é aprender a palavra de Deus e não atacar nenhuma religião. Então, não se sinta ofendido com aquilo que vamos falar. De forma que aquilo que vamos falar é necessário, porque faz parte da verdade do Evangelho de Cristo e é a história da igreja. Então, não se sinta ofendido. Se você não concordar com o que eu vou dizer hoje e nesse período dos concílios, basta você buscar na história da igreja
e na própria palavra de Deus você vai entender que de fato nós estamos falando a verdade. E a Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Vamos orar? Pai Santo e Bendito, te louvamos nessa noite, pois queremos trazer a tua mensagem, a palavra de Deus ao coração dos nossos irmãos, Senhor. Abençoe, Senhor, e derrama graça sobre o que vamos falar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós abrimos o culto hoje com o Salmo de número 110. Então, o Salmo de número 110, ele tem uma característica especial no original hebraico. Daqui a pouco nós vamos aprender um pouquinho mais. Mas, no ano de 431, cerca de 200 a 250 bispos se reúnem novamente para fazer o concílio na cidade de Éfeso. Cidade de Éfeso, que era hoje, antigamente, era a cidade de Éfeso, mas hoje a cidade de Éfeso fica na atual Turquia, em específico Istambul. Então quem viajar para Istambul, na Turquia, vai poder conhecer as ruínas de Éfeso. Então o que a gente fala aqui tem base histórica, tem base geográfica, tem base, enfim, tudo que você quiser saber, você pode. Quem quiser viajar e quem puder, né, ir lá na Turquia vai conhecer várias cidades bíblicas, inclusive, né? Mas a cidade de Éfeso ficava onde hoje é a atual Turquia, em específico a cidade de Istambul, na Turquia, tá? Então, eu vou buscar um pouquinho para trás para a gente poder entender algumas coisas e vamos para mais ou menos 100 anos antes, para a gente poder recapitular algumas coisas. O que vai acontecendo nesse período? Então, em 313, nós vamos ver que Constantino, o imperador Constantino, que fundou praticamente a Igreja Católica, né? Ele vai pôr o fim à perseguição. Até então, no ano 313, nós vamos ver uma perseguição terrível contra os cristãos. Para vocês terem uma ideia, Nero incendeia Roma, ele coloca a culpa nos cristãos, né? Então, aconteciam atrocidades e as pessoas não podiam naquela época exercer a sua fé. A fé era, ser cristão era ser um criminoso. Ser cristão, já imaginou ser cristão hoje no Brasil, se fosse proibido? Por exemplo, isso acontece na China. Se você for cristão na China, se você for cristão na Coreia do Norte, você é um criminoso. Então isso acontecia naquele tempo, mas as pessoas preferiam ser, naquela época, criminoso, se convertiam ao cristianismo e não negavam a sua fé e morriam com Jesus. Mas o Constantino, ele vai pôr fim a essa perseguição, porque eu já disse que ele vai ter uma experiência, né, com Cristo, ele vai colocar o P e a cruz, que vai ser símbolo do Império Romano, do cristianismo, e agora não é mais um crime ser cristão. Ele vai acabar com o infanticídio. Constantino acaba com o infanticídio. O que era o infanticídio? A gente viu essa semana um grande debate das questões do aborto. Uma criança que foi infelizmente violentada e de repente a gente estava debatendo entre qual criança deveria viver. Uma situação lamentável, isso é triste, né? E eu vejo gente que se diz cristão ainda hoje apoiando esse tipo de coisa. Então, o cristão, não importa se ele é católico, se ele é evangélico ou qualquer outra coisa, se ele se diz cristão, de maneira nenhuma ele pode apoiar esse tipo de coisa. Deus já nos viu no ventre da nossa mãe, conforme Davi disse: o Senhor me viu ainda informe,
Antes mesmo de nós nascer, de ser formado no ventre da mãe, Deus já nos via. E Deus nos chamava pelo nome. Então, o infanticídio naquela época acontecia, era assim, quando a criança nascia, principalmente se fosse mulher. Quando nascia e a família não queria, jogava na rua, como se fosse bicho. Então via alguém com uma carroça, colocava dentro, criava e futuramente fazia daquela criança que cresceu um escravo. E Constantino agora, ele vai pôr fim nisso. Observe que ele não é tão ruim. Ele é até bom. Ele vai pôr fim ao infanticídio. Acabou esse negócio de escravidão de criança. Não pode mais jogar criança, principalmente mulheres, na rua. E ele pôs fim a tudo isso. Constantino pôs fim aos gladiadores. Vocês vão ver aí, inclusive tem um filme que é muito bom, inclusive, né? O Gladiador, naquela época. Então os cristãos eles eram jogados para os gladiadores. Os cristãos eram jogados para as feras no Coliseu. E era comido por leões, por tigre, né? Enfim, no meio daquela briga entre homens e bichos, os cristãos sempre ficavam, né, jogado lá no Coliseu, e Constantino também pôs fim a esse negócio, né? Quando chega Constantino também vai colocar o Anno Domini. É interessante. O que é o Dia Domini? Dia Domini. O que é o Dia Domini? É o domingo, porque agora eles estão vendo a ressurreição de Jesus, e Domini vem de domingo, né? Então eles, por causa da ressurreição de Jesus, o domingo agora é instituído como o dia do Senhor, por causa da ressurreição. Nós vamos ver, por exemplo, no livro de Atos, o primeiro dia da semana, os cristãos se reuniam e era considerado como o dia do Senhor. Por isso que para nós hoje, domingo é o dia do Senhor, né? Não que nós fazemos questão ou idolatramos o dia, porque a Bíblia diz que nós não devemos ter esse tipo de coisa. Mas o cristão hoje, ele tem o domingo como dia do Senhor. É o dia que a gente tira para servir, para adorar, para cultuar, né? Então, foi Constantino, inclusive, que coloca essa questão do Dia Domini, tá bom? Por causa da ressurreição. Ele transfere a capital Bizâncio de Roma para Constantinopla, cidade de Constantinopla, e faz por fim a divisão do Império Romano, tá bom? Fica Reino Sul e Norte. Um dos principais protagonistas, agora quando a gente chega no ano 431, um dos principais protagonistas do concílio de Éfeso é um bispo de Alexandria chamado Cirilo de Alexandria. E nós vamos ver um debate muito intenso com um cidadão chamado Nestório. Então Nestório, ele vai colocar a ideia de que Maria é mãe de Deus. Pronto, essa é a questão. Maria é mãe de Deus, e é por isso que é usada a expressão Theotokos. Theo, Deus, Tokos significa parir. Então, Maria pariu Deus. É isso que significa a expressão Theotokos. Mas ela vai ser rejeitada por uns e aceita por outros. E aí o maior debate do concílio de Éfeso gira em torno disso. Porém, até hoje alguns rejeitam a ideia de Theotokos, ou seja, de que Maria é mãe de Deus, porque eles dizem que se isso acontecesse, Maria seria uma diva, e isso não pode acontecer. No entanto, nós não podemos esquecer a questão de que de fato Jesus é Deus. E algumas seitas
algumas religiões que negam a divindade de Jesus, gostam de ficar com a parte de que Jesus não é Deus. Senão, seríamos idólatras. E isso surge um segundo debate, que é o debate da Trindade. Então nós vamos ver aí, se tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existem 3 deuses? Não existem 3 deuses, senão nós seríamos idólatras. Nós não somos idólatras, pelo contrário, nós acreditamos em um único Deus. Nós somos cristãos, são monoteístas. Existem 3 religiões monoteístas, tá bom? Vou explicar para vocês. 3 religiões monoteístas. O judaísmo é uma religião monoteísta. O judeu acredita em um único Deus. Eles são monoteístas. O islamismo é uma religião monoteísta. Eles só acreditam em um único Deus, né? O que para eles é chamado de Alá, né? Mas eles são sim uma religião monoteísta. E nós, cristãos, somos monoteístas. Então o fato de nós crermos no Pai, no Filho e no Espírito Santo não significa que nós somos idólatras. Por quê? Porque nós não acreditamos em 3 deuses. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são uma só pessoa, daí a expressão trino e uno. Jesus várias vezes disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se Jesus é Deus, a expressão Maria, mãe de Deus, estava correta. E aí ficou aqui ao topos, e eu vou falar sobre alguns personagens que vão surgir, né? Porque no concílio eles vão condenar o nestorianismo. Então nós vamos ver quem foi o Nestor. O arianismo, lembra dos outros concílios? Ário aparece aqui, e agora eles vão rejeitar novamente a ideia de Ário, e eu vou ler para vocês quem foi o Ário. E uns 2 cidadãos a mais, o Sabélio, nós vamos ver quem foi. Sabélio surgiu com a ideia do sabelianismo, e um outro chamado Pelágio, né? Só para vocês terem uma ideia, o que Pelágio dizia? Que todo homem bom estava salvo. Ou seja, a salvação era por obras, né? Então, quando eu falo, e aqui, pelo amor de Deus, não me entenda mal, não quero entrar nessa discussão, porque não vem ao caso agora. Mas quando eu falo que hoje muitos arminianos não são arminianos, tem gente que me olha torto. E aí eu falo, por que não são arminianos? Eles são ou pelagianos ou semi-pelagianos, sem nem saber o que é isso. Por quê? Todas as pessoas que dizem que você é tão bonzinho, porque você é bonzinho você vai para o céu, essa é uma ideia de Pelágio. Observe que não é nada novo, tudo é velho, só copiado. Porque a salvação nós não podemos acreditar dessa forma, porque Efésios 2 e o verso 8 diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Ou seja, a salvação do cristão independe de obras, ela não vem pelas obras, é pela graça mediante a fé. Ou seja, eu não posso fazer absolutamente nada para ser salvo, a não ser que o próprio Deus opere em mim e transforme o meu coração, e eu então passe a ser uma nova criatura, mas por causa da atuação de Deus em mim e da graça de Deus em mim, e não por causa da minha bondade. Então, no concílio de Éfeso, o Pelágio foi rejeitado também, e a sua ideia pelagiana, que é salvação por obras, como você é tão bonzinho, puxa, se fulano não for para o céu, porque a gente acha que ele é bom, ninguém mais vai. Só que nós estamos totalmente equivocados. Então, primeiro que precisamos entender que a salvação pertence a Deus.
Não estou ensinando e nem falando que nós vamos julgar alguém se está salvo ou não. Pelo contrário. Mas a salvação nós devemos crer conforme Efésios 2, conforme Romanos, conforme vários textos da palavra, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Aí, o texto completa dizendo, Efésios 2 diz assim: e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem por obras, para que ninguém se glorie. Já pensou alguém chegando diante de Deus e falando assim: Senhor, eu não fui salvo, mas eu fui tão bonzinho lá na terra, eu dei esmola, eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, eu fui pregar lá nos presídios, eu fui nos orfanatos, eu ajudava as criancinhas, eu dava de comer aos mendigos. Então, não tem lógica. Aí nós lembramos de Isaías 64, verso 6. Pois todas as suas boas ações, se não estiver vinculada em Cristo, é como trapo de imundícia. Então, isso foi o pelagianismo foi rejeitado. Segura um pouco para mim. Então vamos ver quem foram estes homens, e alguns deles eu vou ler para você, tá bom? Primeiro nós vamos ver aqui, deixa eu achar aqui. Primeiro, sabelianismo, Sabélio, tá bom? De 180 a 250. Nasceu na Líbia, África do Norte, no 3º século depois de Cristo. Depois mudou para a Itália, passando a viver em Roma, e ao conhecer o Evangelho logo se tornou um pensador respeitado em suas considerações teológicas. Recebeu influência do modalismo, que já estava sendo divulgado na África. O modalismo ocorreu no início como um movimento asiático com Noeto de Smith. Os principais expoentes do movimento Noeto, Epígono, Cleómenes e Calisto na África, foi ensinado por Praxeas e na Líbia defendido por Sabélio. Hoje, o modalismo é muito conhecido pelo nome sabelianismo, devido à influência intelectual fornecida por Sabélio. O objetivo de Sabélio era preservar o monoteísmo a qualquer custo. Tinha um objetivo em vista que pensava justificava os meios. Ensinava que havia uma única essência na divindade, contudo, rejeitava o conceito de 3 pessoas. Observe, eles são intelectuais, eles conhecem, mas eles não aceitam o conceito de 3 pessoas. Então, Sabélio, no concílio, e a ideia de Sabélio no concílio de Éfeso também foi rejeitada, porque eles estão discutindo justamente essas questões. Então, qualquer um que acreditava que não existia 3 pessoas em uma, que Jesus não era Deus, eles estavam rejeitando. Tá certo? Afirmava que isso designaria um culto triteísta, ou seja, um culto a 3 deuses. Já expliquei sobre isso, tá? Isto é, de 3 deuses. A questão poderia ser resolvida, afirmava, pelo conceito de que Deus se apresentaria com diversas faces ou manifestações. Primeiramente, Deus se apresentou como Deus Pai, gerando e criando e administrando, em seguida como Deus Filho, mediando e finalmente, sucessivamente, como Deus Espírito Santo, fazendo a manutenção das obras anteriores, sustentando e guardando uma só pessoa e 3 manifestações temporárias e sucessivas. Ou seja, o que Sabélio acreditava? Ora, Deus, o próprio Deus se apresentou como Pai, depois ele se apresenta como Filho e depois ele se apresenta como o Espírito Santo, e ele sustenta a sua obra redentora até hoje. Ora, a gente não pode acreditar. Só um texto da palavra de Deus já quebra essa ideia. Qual é o texto do batismo?
João chama Jesus para ser batizado, Jesus vai ser batizado para cumprir toda a lei, e a gente ouve do céu, ou seja, o Pai falando: este é meu filho amado em quem tenho prazer. O Filho na terra sendo batizado, já apareceu duas. E o Espírito Santo em forma corpórea de pomba pousa sobre o ombro de Jesus. Então está ali as três pessoas, porém eles são uma só. Então Deus não poderia se apresentar como o Pai, depois ele se apresenta como o Filho e depois se apresenta como o Espírito Santo. Ora, não tem sentido. Então a ideia de Sabélio, ela foi rejeitada. Tá certo? Nós vamos ver o Ário também. Eu vou ler para você sobre Ário também, para nós aprendermos. Então, Ário, ele vive de 256 a 336, foi presbítero de Alexandria entre o fim do 3º século e o início do 4º depois de Cristo. Foi excluído em 313, quando diácono, por apoiar com suas atitudes o cisma da igreja no Egito, após a morte do patriarca da igreja em Alexandria. Foi recebido novamente como diácono, depois nomeado presbítero, quando então começou a ensinar que Jesus Cristo era um ser criado sem nenhum dos atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, ele disse que Jesus não era Deus. Então essa ideia de Ário ou arianismo nós também não podemos aceitar, porque Jesus de fato é Deus. E se nós não crermos que Jesus é Deus, toda a nossa fé é vã. Né? Então essa ideia de Ário, olha só, são pessoas que têm influência na igreja, vai surgir com ideias novas e a gente, se não tomar cuidado, vamos acatando. O pregador prega bem, olha que maravilha. Mas o que ele está falando não tem nada a ver com a Bíblia. Então nós temos que também aprender nos dias de hoje a rejeitar. Ele diz que Deus não tinha os seus Jesus não tinha os seus atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, eternidade, onisciência, onipotência, e etc. Pelo que foi censurado em 318 e excluído em 321. Ora, precisa... No Concílio de Constantinopla, lembra que eu falei a semana passada que eles decidiram como é que iam reagir com os hereges? Então, a pessoa que era considerada herege naquele tempo, eles eram expulsos da igreja. E hoje eu vejo um evangelho e uma cristandade que abraça qualquer heresia que é falada. O pregador está pregando, ele está falando besteira, e o povo está dando glória a Deus. Isso não pode acontecer, nós temos que rejeitar. Aí diz assim, aqui o texto, né? Mas infelizmente sua influência já havia sido propagada e diversos bispos da igreja do Oriente aceitavam o novo ensino. Em 325 ocorreu o concílio de Nicéia, lembra que eu falei? E Ário, apesar de excluído, pôde recorrer à sua exclusão, sendo banido. Ário preparou uma resposta ao credo de Niceno, o que impressionou muito o imperador Constantino. Atanásio resistiu à ordem de Constantino de receber Ário em comunhão, então Ário foi deposto e exilado em Gália, falecendo no dia em que entraria em comunhão em Constantinopla. A base de seu ensino era estabelecer a razão natural como meios de entender a relação entre Deus e Cristo. Haveria uma só pessoa na divindade. O não foi apenas gerado, ou seja, Deus, o verbo, logos é verbo. João capítulo 1, quando você vê lá, no princípio era o verbo. A palavra grega ali é logos, tá bom? Então o logos, ou seja, o verbo não foi gerado, ele foi criado, dizia ele. E aí nós vimos que essa ideia foi tirada e Cristo, ele não é criado, ele foi gerado do Pai, porque ele é o primogênito. Haveria uma só pessoa
na divindade. O Logos não foi apenas gerado, mas literalmente criado, dizia ele. Seria tão somente um intermediário entre Deus e os homens, e devido à sua elevada posição, receberia adoração e glória. Ora, essa é a mesma ideia que aparece, por exemplo, com os Mormons, os Testemunhas de Jeová e várias outras religiões unicistas, voz da verdade, que negam a divindade de Jesus. Há algumas religiões que são mais descabidas e dizem que Jesus, por exemplo, é o arcanjo Miguel. Olha só, que loucura. Então tem lógica, né? Nós temos que crer, gente, que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é Deus, da mesma espécie, da mesma essência que o Pai. E Ele e o Pai são um. Tá bom? Então eu falei sobre o Ário, né? Aí falei sobre Sabélio. Nestório, vamos ver quem foi esse cidadão Nestório que ensinou o nestorianismo. Foi patriarca da igreja em Constantinopla, na metade do quinto século depois de Cristo. Seu objetivo de expurgar as heresias na região de seu controle encontrou problemas quando expressou a sua cristologia. Encontrava-se em um tempo de ideias divergentes sobre a natureza de Cristo. Observe que tudo vai gerar em torno de quem é Cristo. Alguns aparentemente negavam a existência de duas naturezas em Cristo. Ou seja, o Concílio de Nicéia vai deixar bem claro o Concílio de Éfeso vai deixar bem claro sobre as duas naturezas de Cristo. Jesus é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. E nós vemos isso em toda a Escritura. Mas o que hoje nós vamos defender aqui é a divindade de Jesus. Tá certo? Alguns aparentemente negavam a existência de duas naturezas em Cristo. Eu já falei, e o nome disso é união hipostática. Postulando uma única natureza. Outros, como Teodoro de Mupsuestia, afirmava que o entendimento deveria partir da completa humanidade de Cristo. Teodoro negava a resistência essencial do Logos em Cristo. Logos, todas as vezes que eu falar Logos, ou que você vê na Bíblia verbo, é a mesma coisa. Concedendo somente a resistência moral. Essa posição realmente subsistia. A encarnação pela resistência moral do verbo, ou seja, do Logos, no homem Jesus. Ainda hoje tem pessoas que dizem sobre isso. Que, por exemplo, para os filósofos, ou para alguns filósofos, Jesus é um ser inigualável no sentido moral. E só isso, e nada mais. Isso nós não podemos aceitar. Teodoro declinava-se das implicações do seu ensino que inevitavelmente levaria à dupla personalidade em Cristo, duas pessoas entre as quais haveria uma união moral. Nestório foi fortemente influenciado pelo seu mestre Teodoro de Mopsuestia. O nestorianismo, o que foi discutido no concílio de Éfeso, o nestorianismo é deficiente. Não em relação à doutrina das duas naturezas de Cristo, mas sim enquanto a pessoa de cada uma delas. Concorda com a autêntica e própria deidade, ciência e mas não são elas concebidas de forma a comporem uma verdadeira unidade, nem a constituírem uma pessoa, ou seja, são pessoas distintas. Deus e Jesus não pode ser 100% homem e 100% Deus. O que nós rejeitamos, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. E isso eu expliquei já, mostrando que Jesus é o segundo Adão.
As duas naturezas seriam igualmente duas pessoas, ao invés de misturar ou mesclar as duas naturezas em uma única autoconstância. O nestorianismo as situava lado a lado, sem outra ligação, além de mera união moral e simpática entre elas. Jesus seria um hospedeiro de Cristo. Olha que loucura. Nestor foi vigorosamente atacado por Cirilo, patriarca de Alexandria, e condenado pelo terceiro concílio em Éfeso no ano de 431. Então, o concílio de Alexandria rejeitou a ideia de Nestório. Tá bom? O movimento nestoriano sobreviveu até o século XIV. Adotaram o nome de cristãos caldeus. A igreja persa aceitou claramente a cristologia nestoriana e atingiu a expressão culminante no 13º século, quando dispunha de 25 arcebispos e cerca de 200 bispos. Nos séculos 12 e 13, formou-se a Igreja Nestoriana Unida. Atualmente, seus membros são conhecidos como caldeus uníatos. Na Índia são conhecidos como cristãos de São Tomé. Hoje, esse movimento está em declínio. Tá certo? Agora vamos falar sobre o Pelágio, né? Então, observe que os concílios causou também uma coisa que é a divisão. E isso acontece também nos dias de hoje. Por que acontece nos dias de hoje? Ora, é comum uma pessoa congregar em uma determinada igreja e, por exemplo, ele teve uma ideia furada agora e ele acha que aquela igreja está ensinando errado e ele vai para outra igreja ou ele abre ou funda uma nova religião, um novo sistema e pronto, começa a ensinar aquilo que ele acha, que ele acredita. E isso não tem nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, da onde que surgiu, só vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, a congregação cristã surgiu de um cidadão chamado Luiz, não sei o que, Franciscon. Era um pastor da igreja presbiteriana que sai da igreja presbiteriana com uma nova onda e agora ele é o que? Funda a igreja Congregação Cristã no Brasil. Por exemplo, da onde surgiu os Testemunhas de Jeová? O Charles Taze Russell, não me fala a memória, era assim o nome dele, também sai da igreja presbiteriana e funda a Testemunhas de Jeová. Por exemplo, o cidadão que fundou olha só como que é o nome, não é os Mormons, é Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Como que isso surge? O cara está orando e ele é de uma denominação séria. Agora não me lembro se ele era batista ou se ele era presbiteriano. E diz ele que estava orando e um anjo se apresenta para ele. Segundo ele, esse anjo chamava-se Moroni e diz que agora ele tinha que fundar uma nova religião, porque aquela nova religião era a religião certa. E aí surge então a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida popularmente como os Mormons. Mas se você for só para um texto da palavra de Deus, você já acaba com essas ideias, ou essas revelações. Quando você lê Gálatas capítulo 1, Paulo diz assim: ainda que eu mesmo, ou um anjo, anunciar um outro evangelho que não seja Cristo, vocês devem considerar como anátema ou maldito. Então observe que essa história de gente fundando novas religiões não é de agora, é velho. Todos esses homens fizeram isso e continua por aí, né? Por isso que nós temos que aprender a defender a nossa fé bíblica, conforme o versículo 2 ou 3 de Judas diz: exorto os irmãos a lutar, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então cuidado com a sua fé, guarda a sua fé e sempre
examine as Escrituras, porque ela sim testifica de vida eterna. Vamos falar de Pelágio agora. Faltou só sobre Pelágio, né? Falei sobre quem foi falei sobre nestorianismo, arianismo, sabelianismo e o Pelágio agora. Vamos ver. Foi um teólogo britânico, teve uma vida piedosa e exemplar, baseado exatamente nessa questão. Qual é a questão? Desenvolveu conceitos sobre a amartiologia. Pastor, o que é a amartiologia? É a doutrina do pecado. Inclusive eu tenho uma apostila que futuramente está virando um livro também, tá bom? Vai virar um livro sobre doutrinas, e a amartiologia significa doutrina do pecado. E essa palavra se deriva da serpente ou de tortuosidade, tá bom? Porque o pecado é torto, vem daí a palavra, a raiz da palavra, tá bom? Doutrina que estuda o pecado. Sofreu resistência e finalmente foi excluído por diversos sínodos, Mileve e Catargo, sendo ainda condenado no concílio de Éfeso, o que nós estamos falando, em 431 depois de Cristo. Seus ensinos afirmavam que o homem poderia viver isento do pecado. Mas não é isso que Paulo fala em Romanos 7. Miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sempre faço. Então, nós vamos ver que a ideia dele já não é bíblica. O homem não vive sem pecado. Nós vamos viver sem pecado na glória. Por enquanto, aqui na terra, nós pecamos. Que o homem fora criado à imagem de Deus, e apesar da queda, essa imagem é real e viva. Do contrário, o homem não seria aquele homem criado por Deus. No pelagianismo, a morte é uma companheira do homem, querendo dizer que, pecando ou não, Adão finalmente morreria. Já pensou? Se eu falar, não, independente se Adão pecasse ou não, ele ia morrer. Sentido físico. Ora, então Deus seria mentiroso? Porque Deus disse para Adão, o dia em que você pecar, certamente morrerá. Ora, quem está falando a verdade? Deus ou o ensinamento de Pelágio? Que independente do que acontecesse, Adão ia morrer. Não, ele não ia morrer. Deus disse, só ia morrer se pecasse. O pecado que abriu as portas da morte. Então o ensinamento dele deveria e deve ser rejeitado. O pecado original é uma impossibilidade, pois o pecado depende de uma ação voluntária do pecador. Afirma ainda que, por uma vida digna, os homens podem atingir o céu. Ou seja, se você for uma pessoa boa, legal, boazinha, você vai para o céu. Você pode alcançar o céu. Ora, ninguém pode alcançar o céu por méritos próprios. Tá bom? Isso é Babel. Os homens estão querendo chegar a Deus pelos seus próprios méritos. Daí surge a Torre de Babel, a palavra de Babel significa confusão. E isso aqui virou de fato uma tremenda confusão. Afirma ainda que, por uma vida digna, os homens podem atingir o céu, mesmo desconhecendo o Evangelho. Todos serão julgados segundo o que conheciam e o que praticavam. O livre-arbítrio era enfatizado em todas as suas afirmações, excluindo a eleição. Daí nós vamos ver a doutrina agostiniana, que dizia que o homem não tem livre-arbítrio. E é daí que surge a reforma protestante, com Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio e os demais reformadores, dizendo: o homem não tem livre-arbítrio, só quem teve livre-arbítrio foi o Adão. O que nós temos agora? Livre agência. O que é livre agência? Ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Mas, como Deus está no domínio de tudo, tudo foi predestinado por Deus. E aí entra a questão da predestinação. E é nisso que cremos, e não em livre-arbítrio. O livre-arbítrio era enfatizado em todas as suas afirmações, excluindo a eleição. Um século depois, envolveu-se o semi-pelagianismo, que amortecia alguns ensinos extravagantes de Pelágio. Ou seja, eles
porque sempre tirava uma parte e outras partes servia, né? A conveniência, aquilo que convém a gente deixa, aquilo que não convém a gente tira. Então esses são os homens, e esses foram os homens que foram condenados no concílio de Éfeso, e as suas ideias rejeitadas, e aí permanece a ideia do Theotokos, Maria, mãe de Deus. O que o Cirilo de Alexandria propôs de Cristotoco. O que é o Cristo? Perdão, irmãos. O nestorianismo apresentava a ideia de Cristotoco e não Theotoco. Mas aí o Cirilo dizia que tinha que ser Theotoco, ou seja, Maria foi mãe de Deus. E o que eles propunham era que, o contrário, que Cristo era o Filho de Deus, ou de Maria. Não tem sentido. No entanto, rapidamente, volto a dizer, Jesus é Deus. Então não temos problema nenhuma em dizer que Cristo é Deus e que Maria, de fato, carregou no seu ventre o próprio Deus. Tá bom? O que nós não podemos fazer é aceitar a mariolatria. O que é mariolatria? Adoração a Maria. Porque Maria apenas foi uma mulher santa, como os outros apóstolos, como os homens e mulheres de Deus. Então, mariolatria, não. Mas a ideia de que ela carregou Deus em seu ventre, esse sim, porque Jesus é Deus. Tá bom? Nós rejeitamos a idolatria ou a mariolatria e aceitamos a ideia de que Jesus é Deus. E aí a expressão Theotokos. Amém? Eu quero só, para não continuar falando dos... Eu vou ler alguns versos bíblicos para mostrar a deidade ou divindade de Cristo. Por que eu disse que nós lemos no Salmo de número 110 e o verso 1? Vamos ler de novo o Salmo 110 e o verso 1? Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha mão direita. Vocês se lembram em Atos no capítulo de número 7, quando Estevão está sendo apedrejado? Atos capítulo 7, quando Estevão está sendo apedrejado? Olha só. Versículo 55 de Atos 7 diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e se referindo a Estevão, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus, olha o termo, e Jesus que estava à direita de Deus. Onde é que Jesus estava? À direita de Deus. Como é que o Salmo 110 diz? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à mão direita. Então esse salmo se refere a quem? Ressuscitou, subiu ao céu e se assentou à direita de Deus. Como é o termo original, pastor, desse texto? Yahvé disse a Adonai. E aí prossegue o texto, se referindo a Deus e se referindo a Jesus, Adonai, Senhor. Isaías capítulo 7, o versículo de número 14. Só um pouquinho para frente aqui de Salmo. Isaías capítulo 7 e o verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, será o seu nome Emanuel. Emanuel o quê? Deus conosco. Ou seja, Jesus é o quê? Deus conosco.
Por isso não tem problema nenhum em afirmar que Jesus é Deus. Marcos capítulo 12, o verso 31. E o segundo, semelhante a este, é... Esse mesmo? Será que eu li certo? É Marcos 1, versículo 2. Marcos 1, 2. Perdão. Marcos 1, 2. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio meu anjo ante a sua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. João andava vestido de pelos de camelos e com um cinto de couro em redor dos lombos, comia gafanhoto e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixando-me, desatar a correia e sandália. Em verdade, tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu que naqueles dias Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Quem ia ser batizado? O próprio Deus, porque João era aquele que veio preparar o caminho. Então Jesus é Deus, tá bom? E para terminar, João capítulo 14, o verso de número 9. João tem vários textos que mostram a divindade de Jesus, tá bom? Mas eu peguei só esse aqui, do capítulo 14, o verso 9. E diz assim: capítulo 14, o versículo 8 e 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, Jesus é o Pai e o Pai é Jesus. Eles são uma só pessoa. Daí a questão trinitariana. Jesus e o Pai são um. Então nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Cremos na divindade de Jesus. E o que passar disso nós chamamos de heresia. E quem ensinar fora disso é herege. Ensina errado. Amém? Meus queridos, eu passei um pouquinho do horário hoje, 10 minutinhos, para explicar sobre o Concílio de Éfeso, o que foi decidido e como foi, quem eram os personagens principais, e expliquei sobre eles. Espero que isso tenha sido edificante para você e que você reconheça Jesus como Senhor, Salvador das nossas vidas. Amém? Deus te abençoe, beijo no seu coração e até a próxima quarta, em nome de Jesus.